Existe um momento, talvez no meio de uma conversa banal ou num silêncio partilhado numa sala cheia de gente. Ele olha para ti. Não é um olhar de desejo, nem de raiva, nem sequer de particular interesse. É um olhar neutro, rápido, quase acidental. E, no entanto, algo dentro de ti congela. Uma pequena porta abre-se no fundo do teu estômago e por ela entra um ar gelado. O teu corpo, que um segundo antes estava relaxado, contrai-se subtilmente. Os teus ombros sobem uma fração de milímetro em direção às orelhas. A tua respiração, antes fluida, fica presa a algures entre o peito e a garganta. E a tua mente, que estava presente na conversa ou a observar o ambiente, desliga-se de tudo o resto. Começa um interrogatório silencioso e febril. O que é que ele viu? O que é que aquele olhar significou? Foi a minha roupa? O meu cabelo? A forma como eu estava a rir há pouco? Parecia estúpida? Inadequada? Demasiado visível? Ou, pior ainda, invisível? Num instante, a tua realidade externa desaparece e é sugada para um tribunal interno, onde é simultaneamente a ré, a advogada de defesa e a plateia horrorizada. E o juiz? O juiz tem o rosto dele. Se esta cena te parece familiar, se conheces este arrepio na espinha que um simples olhar pode provocar, sabes que a dor que se segue não tem lógica. Amigos bem-intencionados podem dizer: não foi nada, estás a imaginar coisas. Ele provavelmente nem reparou. E a tua parte racional concorda. É absurdo dar tanto poder a um instante, a um olhar fugaz de um homem que, talvez, nem sequer ocupe o lugar central na tua vida. Mas o corpo não mente, a dor é real. E ela é profunda não porque ele te julgou, mas porque o olhar dele ativou um juiz que já vivia dentro de ti. Hoje não vamos falar sobre como decifrar o que ele pensa. Não vamos tentar adivinhar os seus motivos. Vamos falar de algo muito mais profundo. Vamos falar sobre o que acontece quando a tua psique, sem que te des conta, entrega o martelo do juiz a um homem lá fora. Vamos falar sobre o ânimos, essa figura masculina interna, e como, quando ele não está integrado, transforma o olhar de um homem num veredito sobre o teu valor. E vamos descobrir por que é que esta dor, que a lógica não explica, é talvez a chave para a mais profunda recuperação de ti mesma. A parte mais difícil de admitir é que o julgamento não termina quando ele desvia o olhar. Na verdade, é aí que ele começa. Ele pode sair da sala, ir para casa, dormir e esquecer completamente aquele momento. Mas o juiz que ele encarnou por um instante não vai a lado nenhum. Ele vai contigo para casa. Ele senta-se à tua frente enquanto te despes. Ele está no espelho da casa de banho, a analisar cada linha do teu rosto, cada imperfeição. Ele deita-se contigo na cama e repassa em loop a tua performance social, apontando cada falha, cada palavra que poderia ter sido dita de outra forma. Este juiz interno não é ele, é uma parte de ti. Na psicologia profunda de Carl Jung, esta figura é uma manifestação do ânimos. O ânimos é a contraparte masculina inconsciente na psique de uma mulher. Não é um homem interior, mas sim um complexo, uma ponte para o inconsciente coletivo, que carrega as qualidades tradicionalmente associadas ao masculino: lógica, razão, ação, opinião, autoridade e sentido. Quando uma mulher tem uma relação saudável e consciente com o seu ânimos, ele é uma fonte de clareza, coragem, discernimento e capacidade de dar forma às suas ideias no mundo. Ele é um parceiro interno que a ajuda a construir a sua vida. Mas quando o ânimos está inconsciente, fragmentado ou negativo, ele não atua como um parceiro, atua como um sabotador. E uma das suas estratégias mais comuns é a projeção. A psique, não sabendo como lidar com esta energia interna de autoridade e julgamento, projeta-a para o exterior, numa figura real. E de repente, aquele homem, talvez um colega de trabalho com uma opinião forte, um parceiro emocionalmente distante, uma figura de autoridade, ou simplesmente um homem que te parece misterioso e indecifrável, torna-se o portador do teu próprio poder de julgamento. Ele não precisa de dizer uma única palavra crítica. O simples facto de ele existir e de tu teres projetado nele o teu ânimos juiz é suficiente. A sua neutralidade é interpretada como desaprovação. O seu silêncio é lido como condenação. A sua presença torna-se um exame constante ao qual te sentes submetida. Tu não estás a reagir a ele, o homem de carne e osso.
Estás a reagir à autoridade esmagadora que a tua própria psique lhe concedeu. É por isso que a dor é tão desproporcional. Não é uma picada de uma crítica externa, é o peso de uma autocrítica implacável que apenas usa o rosto dele como máscara. Se reconheces este padrão, talvez possas escrever nos comentários uma única palavra que descreva o que sentes quando esse juiz interno é ativado. Medo, vergonha, insuficiência ou outra palavra tua. Nomear o sentimento é o primeiro passo para retirar-lhe o poder invisível. Esta dinâmica torna-se uma prisão subtil. Começas a moldar o teu comportamento não com base no que é autêntico para ti, mas com base no que imaginas que passaria na aprovação dele. Escolhes a roupa a pensar no que ele acharia adequado. Hesitas em partilhar uma opinião numa reunião porque a voz do juiz interno, com o rosto dele, sussurra que vais parecer ignorante. Moderas a tua alegria, o teu riso, a tua espontaneidade, porque o juiz valoriza a contenção e a seriedade. Lentamente, sem te aperceberes, deixas de viver a tua vida e passas a representar um papel para uma audiência de um só homem, que na maioria das vezes nem sequer comprou bilhete para o espetáculo. Ele está a viver a vida dele, enquanto tu estás a viver uma versão editada da tua, na esperança de obter um aceno de aprovação que provavelmente nunca virá, porque a necessidade de aprovação não está nele, está em ti. O paradoxo cruel é que quanto mais tentas agradar a este juiz projetado, mais te desconectas da tua verdadeira essência, da tua feminilidade, da tua intuição, do teu sentir, o que Jung chamaria de princípio de Eros. Tu abandonas o teu próprio terreno, o teu próprio corpo, para viver na tua cabeça, num labirinto de estratégias e antecipações. E quanto mais te desconectas de ti mesma, mais insegura te sentes. E quanto mais insegura te sentes, mais precisas da validação externa dele. É um ciclo que se autoalimenta, uma espiral descendente para a perda de si mesma. E por que este homem? Por que não outro qualquer? Muitas vezes, o ânimos é projetado em homens que, de alguma forma, espelham a qualidade do nosso ânimos interno. Se o nosso ânimos é frio e crítico, sentimos-nos atraídas ou intimidadas por homens frios e críticos. Se ele é passivo e indeciso, projetamo-lo em homens que não se comprometem. O homem exterior funciona como um ecrã perfeito para o drama interior que já se desenrolava na nossa psique. Ele não cria o problema, mas a sua presença torna visível a ferida que já existia. Ele é o dedo que, sem saber, toca na contusão. A verdadeira tragédia não é o que ele pensa de ti. A verdadeira tragédia é que tu paraste de te perguntar o que tu pensas de ti mesma. A opinião dele tornou-se mais real, mais válida, mais pesada do que a tua própria experiência vivida. E este é o ponto exato onde a dor se torna insuportável, mas também onde a possibilidade de cura radical começa. Vamos aprofundar isto. Imagina uma cena. Chegas a casa depois daquele encontro social onde sentiste o olhar dele. A casa está silenciosa. Tiras os sapatos, sentindo um cansaço que não é físico, mas emocional. Vais até a casa de banho e olhas-te ao espelho, mas não te vês. Não com os teus próprios olhos. Por uma fração de segundo, os teus olhos no espelho não são os teus, são os dele. E através deles, vês uma mulher que tentou demasiado. Vês o sorriso que era um pouco forçado. Vês a blusa que, de repente, parece vulgar ou desadequada. Vês a solidão por trás da tua sociabilidade. O espelho deixa de ser um pedaço de vidro e torna-se a tela de projeção do teu fracasso imaginado. A crítica não vem em palavras, mas numa sensação avassaladora de errado. Há algo de errado comigo. E nesse momento, o que dói não é a memória do olhar dele. O que dói é a confluência de todos os olhares do passado que te fizeram sentir assim. O olhar do teu pai, talvez, quando trouxeste para casa uma nota que não era perfeita. O olhar daquele professor que te humilhou à frente da turma. O olhar do primeiro rapaz de quem gostaste e que escolheu outra. Todos esses momentos de não ser suficiente estão armazenados na tua psique, no teu corpo. E o ânimos negativo, este juiz interno, é o guardião dessas memórias dolorosas. O olhar daquele homem hoje não foi o início do julgamento. Foi apenas o gatilho que reabriu o processo. Ele, sem saber, reativou uma ferida primordial, a ferida de ter o seu valor determinado por uma autoridade externa.
Para muitas mulheres, esta é uma das feridas mais fundas. Fomos ensinadas, subtil ou abertamente, que o nosso valor não é intrínseco. É algo que tem de ser concedido, validado, preferencialmente por uma figura masculina. O bom pai, o bom professor, o bom parceiro. Quando esta crença está enraizada, o ânimos torna-se um tirano. Ele não procura a verdade, ele procura a falha. A sua função deixa de ser a de conectar-te com um sentido mais profundo e passa a ser a de te manter segura através da autocrítica constante. A lógica dele é perversa. Se eu te criticar primeiro, se eu encontrar todas as tuas falhas antes dos outros, talvez a dor da rejeição externa seja menor. É um mecanismo de defesa que se tornou uma doença autoimune da alma. Ele ataca-te para te proteger. E é por isso que a dor desafia a lógica. A tua mente racional sabe que um olhar de 2 segundos não pode definir o teu valor. Mas o teu sistema nervoso, a tua memória celular, o teu complexo emocional não operam na lógica. Operam na linguagem do símbolo, do sentimento e da memória antiga. Para o teu sistema límbico, aquele olhar foi uma ameaça de exclusão do grupo, uma ameaça à sobrevivência. Foi a confirmação de um medo antigo e sussurrado. Há algo em mim que, se for verdadeiramente visto, será rejeitado. Esta dor não é um sinal de que és fraca ou demasiado sensível. É um sinal de que algo muito profundo e importante foi tocado. É a tua psique a gritar por atenção. Ela está a dizer: olha para aqui, olha para esta dinâmica. A forma como entregaste o teu poder está a destruir-te. Está na hora de o trazeres de volta para casa. O sofrimento torna-se tão grande que já não podes ignorá-lo. E é aqui, neste ponto de ruptura, que o trabalho de recuperação começa. Não é um trabalho para o fazer mudar de ideia sobre ti. É o trabalho sagrado de mudares de ideia sobre ti mesma. O momento da viragem acontece quando, no meio do turbilhão de autocrítica, uma nova pergunta emerge. A pergunta deixa de ser: o que é que ele pensa de mim? E transforma-se em algo muito mais poderoso. Por que é que a opinião dele se tornou a minha verdade? Esta pergunta muda tudo. Desloca o foco do poder dele para o teu. Tira-te do papel de vítima passiva de um julgamento externo e coloca-te no centro ativo da tua própria experiência psicológica. Tu não és apenas a pessoa a ser julgada. És também a pessoa que entregou o martelo ao juiz. E se tiveste o poder de o entregar, também tens o poder de o reaver. Este processo de reaver o poder chama-se na linguagem junguiana a retirada da projeção. É um dos trabalhos mais difíceis e mais libertadores que se pode fazer. Não se trata de confrontar o homem. Não se trata de lhe pedir que te valide ou que te explique o seu olhar. Fazer isso seria apenas reforçar a dinâmica, provando mais uma vez que ele detém o poder da tua paz interior. A retirada da projeção é um trabalho puramente interno. Começa com a consciência. Começa por apanhar o juiz em flagrante. No momento em que a espiral de autocrítica começa, tu paras e dizes para ti mesma: ah, aqui está ele, o juiz, a voz que me diz que não sou suficiente. Tu não discutes com a voz. Tu não tentas provar que ela está errada. Tu apenas a observas. Interessante. Esta voz parece-se muito com o que eu imagino que ele pensaria. Mas será que é a verdade? Ou é apenas um eco antigo? Ao fazeres isto, crias um espaço minúsculo entre ti, a tua consciência observadora e o complexo do ânimos juiz. Nesse espaço reside a tua liberdade. Tu começas a perceber que não és a voz crítica. Tu és aquela que ouve a voz. Esta distinção é monumental. O passo seguinte é trazer a energia de volta para o teu próprio corpo. O ânimos juiz vive na cabeça, no mundo abstrato da lógica, da opinião e do julgamento. Para o equilibrar, precisas de descer ao corpo, ao mundo do sentir, da sensação, da intuição, o domínio de Eros. Em vez de te perguntares, como é que eu parecia aos olhos dele? Perguntas a ti mesma, como é que eu me sinto no meu corpo agora? Sentes a tensão nos ombros? A respiração curta? O nó no estômago? Respira para esses lugares. Coloca uma mão no teu coração. Reconhece que o teu corpo está a ter uma reação de medo. E em vez de o julgares por isso, oferece-lhe compaixão. Está tudo bem. Eu estou aqui. Estamos seguras. Este ato de te virares para a tua própria experiência corporal, em vez de te fixares na mente dele, é um ato revolucionário.
É o início da recuperação da tua autoridade interna. Estás a dizer à tua psique: a minha sensação é uma fonte de informação mais fiável do que a minha fantasia sobre o que ele pensa. Claro que o juiz não desiste facilmente. Ele está entrincheirado. Ele vai tentar puxar-te de volta para o drama, para a análise, para a obsessão. Ele vai dizer-te que este trabalho interior é uma tolice e que o que realmente importa é a validação dele. A tua tarefa é continuar a escolher, momento a momento, voltar a ti mesma. Voltar à tua respiração, voltar às sensações do teu corpo, voltar à pergunta: o que é verdade para mim, agora, neste momento, independentemente de qualquer olhar externo? Ao praticares isto, começas a diferenciar o homem real da figura projetada. O homem real é limitado. Ele tem os seus próprios problemas, as suas próprias inseguranças, a sua própria história. O olhar dele pode ter sido causado por uma dor de cabeça, uma preocupação com o trabalho ou simplesmente distração. Ele não é um Deus onisciente cujo propósito é avaliar-te. Ele é apenas um homem. A figura projetada, por outro lado, é um tirano todo-poderoso, uma construção da tua própria mente. Aprender a ver a diferença é como acender uma luz numa sala escura. Os monstros que pareciam enormes revelam-se apenas sombras projetadas por objetos inofensivos. Se sentes que estás neste ponto de viragem, pronta para começar a reaver o teu poder, escreve nos comentários uma palavra que represente a tua intenção. Clareza, coragem, retorno, ou a tua própria palavra. Este é um ato de compromisso contigo mesma. Este caminho não é linear. Haverá dias em que o juiz parece mais forte, em que a dúvida te assalta. Mas cada vez que escolhes a tua própria experiência em vez da fantasia sobre a dele, estás a construir um novo músculo psíquico. Estás a ensinar ao teu ânimos que o seu verdadeiro trabalho não é julgar-te, mas sim ajudar-te a discernir, a agir com clareza e a defender a tua própria verdade no mundo. Estás a convidá-lo a passar de carrasco a aliado. E essa transformação, embora lenta e sutil, muda a paisagem da tua alma para sempre. O que acontece depois de começares esse trabalho? Como é a vida do outro lado, quando o olhar dele já não é a sentença final? A verdade é que a transformação não é um evento único, mas um processo contínuo. E a prova mais real do teu progresso não acontece nos dias em que te sentes forte e centrada, mas nos momentos em que o velho padrão é reativado. Imagina isto. Passaram-se semanas ou meses. Tens praticado a observação do juiz interno. Tens te ancorado no teu corpo. Tens começado a sentir um novo tipo de soberania. E então, um dia, recebes uma mensagem dele. Apenas 2 palavras. Tudo bem? O teu coração dá um salto. O teu sistema nervoso acende-se como uma árvore de Natal. Imediatamente, o velho tribunal é convocado. O juiz que esteve mais silencioso grita: esta é a nossa oportunidade. Responde de forma inteligente, espirituosa, desinteressada, mas convidativa. Não mostres que te importaste. Não cometas um erro. A ansiedade sobe-te pela garganta. O impulso de criar a resposta perfeita, a resposta que finalmente lhe provará o teu valor, é quase irresistível. Isto é um teste tardio. É o que o sistema antigo faz quando sente que está a perder o controle. Ele envia a sua tentação mais forte. E é aqui que a verdadeira mudança se revela. Na versão antiga de ti mesma, terias passado horas a redigir e a apagar, a pedir a opinião de amigas, a analisar cada palavra. Agora, algo é diferente. Tu sentes a ansiedade, tu ouves a voz do juiz, mas já não és totalmente possuída por elas. Consegues observar a tempestade interna sem te tornares a tempestade. Tu respiras fundo, reconheces. Ah, aqui está ele, o velho padrão, a necessidade de provar, a necessidade de ser perfeita para ele. E em vez de obedeceres, fazes uma pausa. Perguntas a ti mesma: o que é que eu quero fazer? Não o que o juiz quer, não o que eu acho que ele quer. O que é que eu, a partir do meu centro, quero fazer? Talvez a resposta seja responder de forma simples e honesta. Tudo bem, obrigada. E contigo? Sem jogos, sem estratégia. Apenas uma comunicação limpa. Ou talvez a resposta seja não responder de todo, não por vingança, mas porque percebes que essa conversa já não te nutre, que o teu silêncio é mais honesto do que uma cordialidade forçada.
Qualquer que seja a tua escolha, ela vem de um lugar de poder interno, não de uma reação de pânico. E depois de enviares a mensagem, ou de decidires não enviar, tu voltas à tua vida. Não ficas a olhar para o telemóvel, à espera da resposta dele como se fosse o ar que respiras. A tua paz já não depende da próxima jogada dele. Este é o momento em que sabes que algo mudou fundamentalmente. O gancho soltou-se. Com o tempo, esta nova forma de ser começa a manifestar-se no teu corpo. Numa manhã, acordas e percebes que o primeiro pensamento do teu dia não foi sobre ele. Foi sobre o sol a entrar pela janela, ou o cheiro do café. Noutra altura, estás a vestir-te e escolhes uma peça de roupa não porque te faz parecer de uma certa maneira, mas porque o tecido é suave na tua pele, porque a cor te dá alegria. Quando te olhas ao espelho, o olhar crítico do juiz já não é a primeira coisa que encontras. Começas a ver-te com uma nova gentileza. Vês a força nas tuas linhas de expressão, a história nos teus olhos. O teu corpo deixa de ser um objeto a ser avaliado e torna-se a tua casa, o teu veículo sagrado nesta vida. A tua respiração aprofunda-se. A tensão crônica nos teus ombros começa a dissipar-se. Sentes-te mais presente, mais enraizada, mais viva. E o teu ânimos? Ele também se está a transformar. Ao retirares-lhe o papel de juiz carrasco, abres espaço para que ele assuma a sua função legítima. A energia que antes era gasta em autocrítica é agora libertada para a criatividade, para a resolução de problemas, para a ação focada. A voz que antes sussurrava, não és capaz, começa a perguntar, como podemos fazer isto acontecer? A opinião que antes te esmagava torna-se uma fonte de discernimento que te ajuda a navegar o mundo com clareza e integridade. Ele deixa de ser o teu adversário interno e torna-se o teu mais leal aliado. A cena final não é sobre ele voltar e declarar o seu amor eterno. A verdadeira cena final é interna. É tu, num dia qualquer, a caminhar pela rua, sentindo o sol na pele, e de repente, um sentimento de paz profunda e inabalável preenche-te. A percepção de que a tua felicidade, o teu valor, a tua beleza não são negociáveis. Não dependem de nenhum olhar, de nenhuma mensagem, de nenhuma aprovação externa. Eles simplesmente são, porque tu és. E se um dia voltares a cruzar-te com ele e ele te olhar, o teu sistema nervoso já não entrará em alerta máximo. Poderás encontrar o olhar dele com calma. Poderás sorrir, um sorriso genuíno que não pede nada em troca. O olhar dele tornou-se apenas isso, o olhar de outro ser humano. Porque o único olhar que agora define o teu mundo é o teu. Se chegaste até aqui e sentes que este retorno a ti mesma é o caminho que queres trilhar, deixa uma frase nos comentários como um voto para ti mesma. Não para ele, nem para ninguém. Uma frase que ancore esta decisão na tua alma. Pode ser, eu sou a única juíza do meu valor. Ou, o meu olhar é o que importa. Ou simplesmente, eu regresso a casa. Porque no final, a maior liberdade não é conquistar a aprovação dele. É perceberes que nunca precisaste da sua permissão para te aprovares a ti mesma. O poder esteve sempre em ti, à espera de ser reclamado. E assim, o olhar dele torna-se apenas um olhar, mas o teu torna-se o mundo inteiro. Para além de mudares a paisagem da tua alma, esta transformação começa a reescrever a memória do teu corpo. Aquele nó no estômago, a tensão nos ombros, a respiração presa na garganta. Estes não são apenas sentimentos passageiros, são arquivos físicos. São a forma como o teu corpo se lembra de cada vez que se sentiu ameaçado, julgado ou insuficiente. Cada vez que engoliste uma palavra para não causar problemas, cada vez que encolheste os ombros para te tornares mais pequena, o teu corpo guardou essa memória nos seus tecidos, no seu sistema nervoso. Este ânimos juiz não opera apenas na mente, ele tem um controle físico sobre ti. Ele é o mestre invisível que dita a tua postura, a profundidade da tua respiração, o ritmo do teu coração. Quando começas a retirar-lhe o poder, não estás apenas a ter um diálogo intelectual com uma parte da tua psique, estás a iniciar uma renegociação profunda com a tua própria biologia. Ao trazeres compaixão para o teu corpo, ao respirares para dentro da tensão em vez de a ignorares, estás a enviar uma mensagem poderosa ao teu sistema nervoso autônomo. Estás a dizer-lhe: a ameaça não é real. O perigo passou. Podes relaxar agora. No início, o corpo pode não acreditar.
Ele está habituado há décadas e alerta. Mas com a repetição consistente deste ato de retorno ao corpo, a memória celular começa a mudar. Isto também se liga diretamente ao teu lado sombra. O que é que o juiz interno mais critica em ti? É a tua ambição? A tua sensualidade? A tua raiva? A tua vulnerabilidade? Muitas vezes, as críticas mais ferozes do ânimos negativo são dirigidas precisamente às qualidades que foste ensinada a reprimir e a esconder na tua sombra. Talvez tenhas aprendido que boas meninas não são ambiciosas, ou que mostrar raiva é pouco feminino. Então, escondeste estas partes de ti, mas a energia não desaparece. Ela fica na sombra, e o ânimos juiz torna-se o cão de guarda que ladra ferozmente sempre que uma dessas qualidades ameaça vir à luz. Quando ele te olha e tu sentes que pareceste estúpida, talvez o que o juiz esteja a atacar seja a tua espontaneidade e alegria, qualidades que a tua sombra anseia por expressar. Quando sentes que a tua roupa é inadequada, talvez o juiz esteja a atacar a tua sensualidade emergente. O trabalho de integração do ânimos é, portanto, inseparável do trabalho de integração da sombra. Ao dares a ti mesma a permissão para sentir o que sentes e seres quem és, estás não só a desarmar o juiz, mas também a resgatar partes vitais e poderosas de ti mesma que foram exiladas. É aqui que o processo se torna verdadeiramente transformador. Não estás apenas a livrar-te de um problema, estás a tornar-te mais inteira. Vamos agora para o teste prático, o momento da verdade que inevitavelmente chegará. Imagina este cenário. Passaram-se meses. O trabalho interno tem sido o teu foco. Já não verificas as redes sociais dele. O nome dele já não é um tópico constante nas conversas com as tuas amigas. Sentes uma calma que não sentias há anos. E então, um dia, estás numa festa ou num evento de trabalho, e ele está lá. Ele não te viu ainda, mas tu viste-o. O teu corpo reage primeiro, o coração acelera, um zumbido familiar de adrenalina percorre-te. É a memória do teu sistema nervoso a disparar o alarme antigo. Perigo! O juiz está presente! A tua mente entra em ação imediatamente a seguir. A primeira tentação é fugir. Ir à casa de banho, fingir uma chamada, sair mais cedo. A segunda tentação é o oposto. Entrar em modo de performance. Endireitas as costas, ajustas a roupa, planeias uma entrada triunfal na conversa em que ele está, para lhe mostrar o quão fantástica e indiferente estás. Mas agora, algo novo acontece. Entre o estímulo, vê-lo, e a resposta, fugir ou representar, surge um espaço. É o espaço que tu cultivaste. Nesse espaço, a tua consciência observadora diz: Ah, olá, pânico, eu conheço-te. Olá, necessidade de provar, já não me enganas. Tu não agués sobre o primeiro impulso. Em vez disso, ancoras-te. Sentes os teus pés firmes no chão. Sentes a textura do copo na tua mão. Tomas uma respiração profunda, não para te acalmares à força, mas para estares presente com o que estás a sentir. E fazes a pergunta revolucionária: o que é que eu quero fazer agora, para mim? Talvez a resposta seja simplesmente continuar a tua conversa com a pessoa ao teu lado, dando-lhe a tua atenção total. Talvez seja ir buscar uma bebida, não para fugir, mas porque te apetece. Tu percebes que a presença dele não tem de ditar a tua experiência do momento. Ele pode estar ali, e tu também. Ambos têm o direito de existir no mesmo espaço, sem que a tua existência tenha de ser uma reação a dele. Eventualmente, os vossos olhares cruzam-se. Ele acena com a cabeça, e em vez do turbilhão de análise, o que é que aquele aceno significou? Foi frio? Foi educado? Tu simplesmente acenas de volta. E continuas. Tu não te retiras para a tua cabeça para dissecar o momento. Tu permaneces no teu corpo, na sala, na vida. Mais tarde, em casa, o juiz interno pode tentar fazer uma última investida. Deverias ter dito isto. Ele pareceu mais interessado naquela outra mulher. Mas a voz dele agora parece mais distante, menos convincente. Tu podes olhá-la com uma espécie de compaixão divertida. Obrigada pela tua opinião, dizes-lhe internamente. Mas eu estou bem. Eu estive presente. Eu fui autêntica. E isso é suficiente. Este é o momento em que sabes que a liberdade é real. Não é a ausência de sentimentos,
mas a capacidade de os conter sem te desintegrares. É a soberania de seres a dona da tua própria experiência, independentemente da presença ou ausência de quem quer que seja. À medida que esta nova soberania se solidifica, começas a notar sinais subtis de mudança em toda a tua vida. A tua criatividade, antes bloqueada pela autocrítica, começa a fluir. Encontras-te a escrever, a pintar, a dançar ou a ter ideias brilhantes no trabalho, não porque queres impressionar, mas pela pura alegria da expressão. A tua relação com outras pessoas muda, torna-se menos dependente de validação. Consegues ter conversas difíceis com mais calma, estabelecendo limites sem te sentires culpada. A tua intuição, antes abafada pelo ruído do juiz, torna-se mais clara. Tomas decisões, grandes e pequenas, com uma confiança serena que vem de dentro. E talvez o sinal mais profundo de todos: começas a atrair e a ser atraída por um tipo diferente de energia masculina. Homens que não encarnam o juiz crítico, mas que representam o ânimos na sua forma positiva. Homens que te ouvem com genuíno interesse, que apoiam a tua força, que se sentem confortáveis com a tua luz. A tua realidade externa começa finalmente a espelhar a tua nova realidade interna. O fecho suave desta jornada não é um momento dramático, mas uma chegada silenciosa. É um domingo à tarde, talvez. Estás a ler um livro ou a cuidar das tuas plantas, ou simplesmente a olhar pela janela. E uma onda de contentamento profundo inunda-te. Não é excitação, não é euforia, é paz. A percepção súbita e avassaladora de que não te falta nada, de que não precisas de ser consertada, melhorada ou validada. A tua casa interior, antes um tribunal barulhento, tornou-se um santuário. O ânimos, o teu parceiro interno, está agora ao teu lado, não como um juiz, mas como um guardião da tua clareza e força. Ele empresta-te o seu discernimento para que possas navegar o mundo, mas a autoridade final sobre o teu valor reside agora inabalavelmente em ti, no teu centro feminino, no teu ser. E se um dia, muito tempo depois, voltares a pensar naquele homem, naquele olhar que um dia te congelou, poderás sorrir. Não com amargura, nem com triunfo, mas com uma gratidão terna, porque, sem saber, ele foi o catalisador, o dedo que tocou na ferida de tal forma que não tiveste outra escolha senão curá-la. Ele foi o mensageiro involuntário que te chamou para a jornada mais importante de todas, a jornada de volta a casa, a ti mesma. Se esta jornada ressoa contigo, se sentes o chamado para transformar o teu tribunal interno num santuário, deixa uma última palavra nos comentários. Uma palavra que cele o teu compromisso com esta paz. Soberania, inteireza, liberdade. Porque no final, a questão nunca foi sobre como ele te via, foi sempre sobre como tu aprendes a ver-te a ti mesma, com clareza, com coragem e, acima de tudo, com um amor que não precisa de ser merecido, porque ele é a tua própria essência. O olhar dele era apenas um reflexo na janela. O teu olhar, esse, é a luz que ilumina a casa inteira.